Hoje eu quero contar para vocês a minha visita ao Museu do Livro Esquecido aqui de São Paulo, no bairro da Liberdade. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vou dar uma pequena amostra do Museu do Livro Esquecido. Finalmente fui conhecer o Museu do Livro Esquecido, que fica ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, bem perto do centro ali da Liberdade. E a casa ocupada pelo museu pertenceu a um arquiteto, o Felisberto Ranzini. Esse museu ele foi inaugurado há menos de um ano atrás, foi em agosto de 2024 que abriram as portas para o público. E é interessante esse fato do imóvel, da casa ter pertencido a um arquiteto, porque ela por si só já é um charme. É um museu pequeno que ocupa uma casa e acho a casa especificamente um charme. O Felisberto Ranzini foi o arquiteto responsável pela fachada do Mercado Municipal, por exemplo, assim como o arquiteto da Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista. Ou seja, eu gosto do estilo dele e nessa casa, além da própria casa, da construção dela, ele fez adornos nas paredes que eu tento mostrar aqui para vocês um pouquinho, que eu particularmente achei um charme. Gostei muito, tanto é que os adornos do teto eu já estou fazendo marcadores de livros com eles. Eu vou até mostrar para vocês. Foi super inspirador para mim. Esse aqui são alguns dos marcadores que eu estou fazendo, inspirados nesse adorno no teto de um dos ambientes da casa. Então, eu particularmente visitaria o museu simplesmente pela casa, mas agora eu vou falar um pouquinho das exposições que você encontra lá. De fato, eles têm uma exposição desde agosto do ano passado, quando o museu foi inaugurado. Essa exposição é A Solidão e a Escrita, com 3 pioneiras, escritoras mulheres, que marcaram a sua época, marcaram a escrita de alguma forma. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o legal é você descobrir lá no museu. Mas uma delas é a Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Uma outra é a Cristine de Pizan, que é algo que a gente precisa falar um pouquinho mais. A Cristine de Pizan nasceu na Itália no século XIV. Sim, ela se muda para Paris e é ali que ela começa a carreira de escritora. Ela é a primeira escritora profissional da história. Pois é, ela conseguia se sustentar com a escrita numa época onde não existia prensa, não existia nada disso. Ela escrevia à mão. Muitas vezes os textos eram dela, ela mesma escrevendo à mão, fazendo isso, ou ela tinha auxiliares para copiarem, para fazer esses livros escritos à mão. Aqui eu mostro para vocês a iconografia relacionada a Cristine de Pizan. Então são as 3 virtudes: a razão, a prudência e a justiça. E por que ela tem essa representação sempre associada a ela? Veja, ela nasceu no século XIV, final do século XIV, viveu até o começo do século XV, conseguiu se estabelecer como uma escritora profissional e ela tinha uma biblioteca na casa dela, então eu imagino que ela não fosse uma pessoa assim desprovida de recursos, ela tinha alguma facilidade a mais, mas quando ela percebe que na biblioteca só haviam obras masculinas, ou quando a mulher era abordada, sempre não estava em pé de igualdade com os homens, ela adotou essa iconografia, essa abordagem, e por isso essa representação sempre associada a essa vanguardista Cristine de Pizan. O acervo do museu é ainda pequeno, tá nos milhares de livros, mas é pequeno relativamente.
Porém, está disponível para consulta. Mediante agendamento, você agenda pela internet o livro que você quer consultar ou os livros que você gostaria de consultar e faz uma reserva, e tem uma sala de consulta que você vai ficar ali e receber esses livros e poder ler com calma, e é uma sala super fofa, super agradável. O museu, como eu disse, fica localizado no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Eu deixo o endereço completo na legenda. Os ingressos são R$ 20 a inteira, 10 meia. E se você for morador do bairro, você paga só R$ 15. E o museu fica aberto de sábados e domingos. Eu não sei se feriados também, mas com certeza aos sábados e domingos. E existem visitas guiadas que saem, eu acho que de hora em hora. Ele abre às 10, eu acho, vai das 10 às 5, algo assim. Eu deixo os detalhes mais técnicos na legenda, mas eu super recomendo essa visita, eu adorei. Ele é super pequenininho, mas um charme que mistura essas características de arquitetura com a história dos livros. Eu aqui não contei quase nada para vocês, dei só algumas informações sobre a Cristine de Pizan, mas tem muito mais lá no acervo. Eu quero deixar essa graça para vocês descobrirem na visita. Eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo.